andando irado, andando cobrando as pessoas, andando com esse sentimento de que a gente não está sendo suprido do que a gente precisa, porque a gente ainda não entende que nós somos filhos de Deus. Porque aqui Caim, ele não está falando com qualquer pessoa. Ele está falando com o próprio Deus. Naquela época, Deus falava com eles todos os dias. Eles estavam ali, ouvindo a voz de Deus claramente. Ele diz, te prepara, Caim, tu vai te perder. E diz aqui que, logo depois que isso acontece, ele chama o irmão dele, ele leva o irmão dele, ele chama, vamos lá comigo, Tiago, vamos lá no campo ali, vamos ali fazer aquilo que a gente sempre faz. Nossa rotina de irmão é ir ali, tá junto, é conversar ali, tá? E diz que ele atrai o irmão dele, ele leva o irmão dele para aquele campo ali, e naquele momento ele se levanta contra ele e mata ele. E aí depois Deus chega e fala, e aí, cadê teu irmão? Ele fala, não sou responsável por ele, por que eu tenho que saber? Então olha o nível que a gente fica com o nosso coração quando a gente não consegue abrir essa porta para o Senhor. Que o que ele fez ali? Ele abriu a porta. Diz ali, o pecado está à porta. Ele abriu. Só que ele abriu a porta para aquele pecado ali que estava prestes a pegar ele. Ele não conseguiu entender que o Senhor, ele estava ali avisando ele. Ele estava ali sendo esses irmãos que chegam para nós, batem no nosso ombro e falam, Rafa, tu tá irritado? Tu tá andando assim? Tua vida tá assim, tu precisa de ajuda, tô aqui para te ajudar. Cuida, senão esse pecado vai te pegar. Quando chega para nós, né, Gé, e fala, Gé, tu tá amargurada, tu tá te ofendendo, tu não tá recebendo. Eu tô aqui, eu tô para te auxiliar. Cuida que o pecado tá à porta. Quantos irmãos Deus levanta na nossa vida para nos avisar, cuidado. Agora ali os guris na República, vocês estão ali juntos para isso. Meu irmão, cuidado. Tô te observando, cuida aí, tu tá andando assim. A Maria agora ali com as gurias. Deus está colocando esses homens e mulheres de Deus conosco para nos dizer, cuidado. Só que para isso a gente precisa dar esse passo de abrir a porta para o Senhor. E lá queria já ir finalizando para abrir para vocês, para a gente conversar um pouco. Eu quero abrir com vocês lá em Apocalipse 3. Lá em Apocalipse 3, nós vamos ler a partir do versículo 19. A gente leu o primeiro livro, agora a gente vai ler o último. Apocalipse é lá no final, o último livro. A gente deu a volta na Bíblia inteira hoje, viu? Viu, Mateus? Aqui, Deus escreve, né, a partir da vida de João, cartas para algumas igrejas. E essa é a carta para a igreja de Laodiceia. Aquela famosa carta que a gente já conversa, né, que diz, tu não é nem frio e tu não é nem quente. Tu tá morno, tá mornado, tu não tá vivendo aquilo que eu acredito que tenha para ti. E lá no verso 19, Deus fala, olha a vida do pai aqui, a mesma figura lá de Gênesis. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eu imagino que aquele momento em que Deus fala com Caim é como se ele estivesse dizendo, é a tua chance de te arrepender. Vai, seja zeloso, te arrepende. E logo depois ele fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e eu cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, essa palavra, assim, ela tem ministrado meu coração e eu acredito que também vai ir ministrando, assim, o coração de vocês, porque o Senhor, Ele está à porta. O Senhor, Ele está ali, Ele está nos avisando, Ele está, te arrepende, vai dar tempo, vamos lá, eu estou falando contigo, eu estou te avisando, te humilha. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
Não adianta a gente ouvir, não adianta a gente ouvir Deus batendo, não adianta a gente saber que Ele está ali, se a gente não for e acessar aquilo ali. Não adianta, a gente falava essa semana no devocional também, não adianta a gente ver o reino, se a gente não entrar nele. Tem uma postura para nós como igreja. Eu acredito que a gente precisa estar humilhado mesmo, aquilo que o Senhor está falando conosco. Então essa palavra, Tiago, que eu queria compartilhar nessa noite conosco. Benhur, já pegou o microfone. Vai lá, Benhur. Pessoal de casa também, viu? Só levantar a mãozinha. Eu queria dar, né, o start para falar sobre essa palavra, que é uma coisa que eu tenho muito de família. Essa coisa da raiva da família do meu pai, eu acabei puxando. Que sempre que acontece alguma coisa comigo que me frustra bastante, a visão começa a escurecer, eu começo a agir que nem um bicho. Que nem pelo... Eu deixo a raiva entrar minha porta assim, ó, quase que instantâneo. Mas agora eu tô melhorando isso, mas uma coisa que a gente fica muito irritado e indignado é a injustiça. Que a gente fica com raiva e fala, mas eu vou provar que essa pessoa está errada e vou sair por cima dela. Só que, puxando um versículo da Bíblia que fala exatamente sobre isso, vocês já devem saber, em Tiago 1:20, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Então, mesmo que a gente fique bravo, a gente mova montanhas, a gente, pela força do nosso braço, não vai ter justiça que é agradável aos olhos de Deus. Então, a gente não pode sair fazendo tudo que a gente acha na nossa cabeça, que nem louco, e achar que a gente está fazendo certo. Porque tem vezes que a gente acaba pensando um pouco fora e acaba se acalmando e pensando certo, daí isso é bom, ou tem vezes que a gente acaba agindo por impulso, por instinto, daí a gente acaba fazendo sempre o que é errado, e não existe exceção. Alô, alô. Muito bom, Lara, essa palavra assim nos faz refletir, né, porque apesar de ser o culto dos jovens, quando tu perguntou ali, acho que mesmo se alguém não levantou a mão fisicamente dentro de si, levantou a mãozinha, né, para dizer que a gente se ira mesmo, né? Nós somos pessoas que tem dificuldade com isso, né? Quando aquilo que a gente faz não é recebido de maneira agradável, a gente acaba se frustrando, né? Então a gente não faz as coisas por amor, a gente faz por expectativa de retorno, sempre esperando algum benefício. Aí quando esse benefício não vem, a ira entra. E é muito interessante essa palavra que o Benhur trouxe, né? Na minha versão diz, né, que a ira humana ou a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que eu entendo que é a justiça de Deus? É o perdão. A justiça de Deus, uma das virtudes é o perdão. Então, quando tu tá irado com alguém, acabou o perdão. E aí tu mata essa pessoa. Nesse caso aqui é uma morte literal, mas às vezes é outro tipo de morte, né, Flor? Às vezes tu tira ali com um amigo na escola ou com alguém da tua família e tu não conversa mais. Ou tu conversa, mas uma distância bem estabelecida. Tu não está disposto a te relacionar profundamente. Então é isso que o pecado faz com a gente. Tu vê, do mesmo jeito que a gente estava cantando, que Jesus bate a porta. Depois tu trouxe ali em Apocalipse, está dizendo que o pecado também bate a porta. Então a gente tem que entender quem que está batendo a nossa porta. Senão a gente vai andar matando os outros. Porque a gente não vai conseguir perdoar. A gente nunca vai conseguir olhar para nós mesmos e entendermos a justiça de Deus. Então eu não quero mais andar assim, né? Acredito que nenhum de nós quer andar assim nos lugares que a gente vai, né? Tanto jovens como adultos. Essa palavra fala muito conosco. Oi. Aqui o Senhor ele está falando para Caim de uma natureza que todos nós temos. Nós temos uma natureza irada.
por causa da iniquidade. Então é como se o Senhor falasse para Caim, por que é que você está andando na sua velha natureza? Por que você continua andando pelos mesmos caminhos? E essa pergunta que tem que ficar para nós. Por que vocês continuam andando? Será que eu estou continuando andando na minha velha natureza? Porque tanto o pecado, ele bate a porta, como tu também trouxe para nós, né, Lara? Também o Senhor, ele vai bater a nossa porta. O ponto é, o que a gente está alimentando? Ali a figura de Abel oferecer as primícias e o Caim oferecer o resto do que sobrava ali, da oferta dele, ali já mostrava como estava o coração. Muitas vezes a gente está aqui assim, a gente está entregando ao Senhor aquilo assim, ó, que está restando, e isso vai mostrando aonde está o nosso coração. Isso está mostrando, nós não temos um coração de primícias ao Senhor, que é da gente sacrificar a nossa natureza para que a dele agora entre em nós e mude essa nossa mente. Então a gente precisa entender que ele está falando de natureza, ele está falando que todos nós temos uma natureza irada por causa da iniquidade. Então a gente vai todo dia ser expostos a situações aonde a gente vai estar no caminho de escolha entre a natureza de Cristo e a nossa natureza irada. Então é algo, uma chamada de atenção mesmo para nós. Por que vocês estão andando ainda? É como se, me lembra aquele texto que fala, quem foi que vos enfeitiçou, para os Gálatas? O que está acontecendo que vocês agora estavam andando no Espírito e agora vocês estão terminando as coisas na carne? É assim que a gente vai. Eu vou falar com o Mateus, até respiro aqui, vou falar assim, eu vou ali exortar ele e vou no Espírito. Ele me frustra, que é o que o Tiago falou. Como é que vem a ira? A gente se frustra, vem através da frustração. Ele me frustra, algo que eu até comecei querendo assim ensinar ele no Espírito, acabou, entrou a ira. Ele virou o olho para mim, aí, cadê a graça? E vice-versa, algo que daqui a pouco ele até estava ouvindo ali, eu contrario ele, já veio. É assim entre nós, irmãos. É assim entre nós. Entra a ofensa, entra a ira, acabou. A nossa velha natureza, ela toma conta de novo. E é exatamente isso que o Tiago falou. A gente mata no nosso coração. Caim, ele matou definitivo. Mas com a gente é muito sério, porque a gente anda uma vida em aparência e matando gente no nosso coração. Porque nós somos pessoas iradas. Então, eu fiquei pensando nessa natureza, Lara. Porque quando o Senhor, ele quer entrar na nossa vida, não tem como a nossa natureza e a dele caminhar junto. A gente falou isso no último grupo caseiro e também, pra mim, a ira vem aos poucos. Tipo, ela não vem de uma forma, acontece uma coisa, eu já fico irada. Não, acontece, acontece uma coisa, daí eu guardo. Acontece mais uma coisa, eu guardo. Daí vem uma pessoa falar uma coisa pra mim que eu não concordo, eu já desconto tudo na pessoa. Eu nem espero a pessoa se justificar nem nada. E isso é como se eu estivesse matando o irmão, né? Por causa que eu guardo as coisas pra mim e depois, na hora que é uma coisa muito pouca, eu já desconto tudo. E também, às vezes, a gente busca conversar sobre isso com as pessoas erradas. E isso vai alimentando o nosso ego, a nossa confiança de nós, da gente mesmo. E daí, nisso, é como aconteceu com Caim, que ele mentiu para Jesus. Ele, na hora, ele negou, mesmo tendo matado. E nisso, a gente, se a gente pede conselho para a pessoa errada, a pessoa vai falar assim, não, mas tu tá certo. Olha o que ela fez para ti. Tu devia agir desse mesmo jeito. E daí, se a gente não fala para as pessoas certas, vai alimentando isso e a gente sempre vai achar que a gente está certo. E a gente sempre vai estar na razão. E a coisa que a gente mais quer é estar na razão sempre. E é isso que eu estava pensando. Isso que a Flor falou de a gente guardando as coisas. Tem coisa que a gente guarda, como a Flor falou, e a gente desconta na pessoa. A gente, em vez de falar, a gente tem mais vergonha de falar do que descontar nessa pessoa. A gente tem mais vergonha de, eu menti há 2 semanas atrás sobre o negócio do meu jogo. Eu preferi
passar vergonha de mentir do que falar que eu perdi. Eu acho que é muito isso sobre a gente ficar pegando as coisas e guardando pra gente, mas eu também acho que isso que o Mateus falou sobre a vergonha, tem casos que pode ser sim, mas muitas das vezes a gente não traz pra pessoa, a gente não traz que a gente tá irado, que a gente se irou com alguma coisa por medo de escutar o que a gente não quer escutar. Porque é capaz da gente ficar mais irado ainda porque a gente não tá recebendo da pessoa que quer nos trazer uma coisa pra nos ajudar. E a gente vai ficando irado, e tem muitas vezes que essa ira é tão silenciosa que mal a gente percebe. Mas foi o que a Flor falou, uma hora a gente vai chegar e vai explodir com uma pessoa que não merece, porque ela só trouxe um ponto que tem vezes que a gente só não concorda, tem vezes que ela tá tentando nos ajudar. E a gente só não tá com o coração aberto para escutar e para entender essa pessoa. Lá no Gênesis que nós abrimos lá, Caim, eu sinto muitas vezes o mesmo sentimento que Caim sente, que é de raiva, porque tem vezes que o outro lá acha legal o que o outro fez, e daí o meu ele não acha legal, daí eu fico brabo e viro a cara e saio andando, mas... E também tem muitas vezes que a gente não mata assim de verdade, mas a gente mata um monte de pessoa dentro do coração, que é o que a minha mãe me fala muitas vezes, que não adianta matar não matar na realidade, mas matar dentro do próprio coração. Eu fiquei pensando porque a gente é muito mimados, que a gente não pode ouvir um não, a gente não pode ouvir alguém falando ao contrário da gente, que a gente vai lá e mata a pessoa. Às vezes, vamos supor, a Alice está falando tudo que eu queria ouvir, e vem a Flor e vai lá e fala tudo que eu não queria ouvir. Isso ali, só esse coisinha de minúscula que a Flor contrariou eu pego e mato a Flor. E eu me vejo porque algumas semanas atrás aconteceu isso, né? Que eu teve umas situações ali que aconteceu na dança, que daí eu fui levando durante a semana, não busquei mais ninguém e vi que eu estava matando a pessoa na minha mente, no meu coração. E a pior coisa que a gente faz é guardar pra gente. E isso eu já aprendi aqui, que enquanto a gente guarda as coisas pra nós, a gente vai acabar jogando tudo em alguém. Querendo ou não, a gente vai acabar magoando alguém na palavra. A gente mata as pessoas na palavra, nos pensamentos, no coração, em tudo. Em todas as formas possíveis, a gente está matando as pessoas. Só que a gente não percebe, porque a gente é orgulhoso demais para perceber isso. E para pedir desculpa ainda mais. Então foi isso que eu fiquei pensando. Como a Flor disse, a raiva dela vem devagar. Eu gostaria, Flor, a minha não vem devagar. A minha é uma avalanche. E eu não esqueço que quem teve o nosso casamento, o pastor disse, né? Paciência. Hoje foi um caso, depois eu vim na estrada pensando. Eu vim brigando com um carro. Por causa de um pneu que estava vazando. Eu vim de Porto Alegre a São Leopoldo, parando em 2 postos, brigando com aquilo. E bravejando, xingando. Aí depois no meio da estrada eu olhei para trás, as crianças provavelmente viram, a Renata viu. A Renata me conhece, ela só me olhou, tentou ajudar. Eu vi que ela ficou quieta, porque ela sabia que daqui a pouco eu ia descontar nela. Então não é só os jovens que tem. A gente também tem esse momento de ira, de raiva. E depois eu vim pensando na estrada sozinho, por que um pneu do carro tirou a minha paciência? Então, menos pior que eu tô conseguindo ter essa consciência de que tem coisas tão banais que nos tiram do sério e que quando no fundo, a vida é muito mais simples, né? Então, e eu aproveitei também para falar com o Benjamin sobre essa questão da ira, né? B, tu quer falar sobre a ira? Hein? Vem cá. Vem cá. Ah, tu disse que não, né? A gente tem, e aí eles veem o reflexo. Então eu vejo às vezes o Benjamin brabo com alguma coisa, descontando.
Às vezes eu vejo o quanto a gente estraga os nossos filhos com a própria Alicia, né? Embora seja uma criança, uma adolescente, ex-criança incrível, eu vejo traços absurdos nela por causa das minhas atitudes. Então, Lara, eu vejo assim que não é um culto dos jovens, né? É um culto para a gente aprender e ver os nossos erros, o tamanho dos estragos que a gente faz inconscientemente. Então, a gente tem que estar atento sempre, sempre. Eu cada vez procuro ficar mais atento, mas eu ainda faço muito deslize. Porque ninguém tá livre da ira, né? A ira é uma certeza da vida. Uma das certezas da vida é que todo mundo vai se irar. Não tem como a gente estar livre disso, né? Não vai chegar um nível, não, tu não vai tirar. É impossível isso. Mas o que a palavra nos instrui? Ela diz: irai-vos, mas não pequeis. Então olha como conecta com a palavra de Caim, né? Ó, Caim, tu anda irado, só que é o seguinte, o pecado tá à porta. E o que é o pecado à porta? É a necessidade da gente aplicar a nossa justiça. Então tu te ira e vem uma necessidade de tu aplicar a justiça. Seja gritando, xingando. Mas que passou aí, não sei o quê. Seja batendo, às vezes, o coleguinha, né, Rafa? Na escola. Vocês batendo. Falando algo para alguém, xingando. Ou a gente aplica a justiça no nosso próprio coração. Que é o que o Rafa falou, que a gente mata as pessoas do nosso coração. Aí a gente começa a rejeitar. A gente começa a desprezar. A gente começa a não ter mais contato. Por quê? É a nossa justiça sendo aplicada. A gente abrindo a porta para o pecado. Por isso que o que é o Senhor à porta? Que é o que a gente leu em Apocalipse. O que é? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele. Por quê? O que é isso? O que é a figura? É tu entender que agora é tu abrir mão. É agora tu renunciar à tua própria justiça. Isso que é abrir a porta para Cristo. Porque Ele mesmo foi quem renunciou a si mesmo. Por isso que tu abre a porta para Ele, Ele ceia contigo, e tu com Ele, você se torna um, porque agora tu te torna alguém que a partir dessa ira, tu renuncia a essa vontade de aplicar a tua justiça. E esse que é o grande desafio da nossa vida. Renunciar essa vontade que a gente tem de sair por cima. De querer que as coisas sejam do jeito que a gente quer. De querer que a recompensa ela venha naquele momento. Porque a gente está necessitado, carente da nossa justiça. Então, benção de Deus essa palavra aí, Tiago, Lara, para a gente pensar, né? O que a gente tem feito com a ira? Quando a ira chega até nós, a partir disso, para o que a gente tem aberto? Para quem a gente tem aberto essa porta? Graças a Deus. Essa é uma reflexão muito válida, porque todos nós estamos mesmos sujeitos a isso. E isso acontece em todos os lugares. E a ira também ela tem muitas expressões, né? A ira não é só aquela pessoa que é reativa no primeiro momento. Esse é um tipo de ira. Mas tem outros tipos de ira, né? E muitas delas vêm também através desse sentimento de rivalidade, que é o que o Rafa falou, né? Pô, eu fiz uma coisa, o outro fez, mas eu queria ganhar, não ganhei e agora eu... Então a gente vai fazendo as coisas querendo receber algo em troca, e com Jesus não é assim. Tu não precisa fazer mais nada. Essa é uma noite aqui pra gente entender que a gente não precisa fazer mais nada. Já está feito. Lá na cruz, lá no madeiro, qualquer coisa que precisava ser feita, já foi feita. O que a gente precisa é entender
que Jesus está batendo na nossa porta. Está batendo com amor. E a primeira característica do amor, que diz lá em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. Então que a gente possa sair daqui nessa noite com mais paciência. Todos nós recebemos lá no casamento, aquela palavra não era só para ti. Era para ti, mas não foi só para ti. Quem tinha humildade lá para receber, recebeu. Quer falar, Fernando? Fica à vontade. Amém. É bem na linha do que tu traz, Thiago, porque eu fico pensando, né, cadê o Mateu? O Mateu, o Rafa, né, Rafa? Tive pensando assim na vidinha de vocês, assim, porque tem hora que parece que não tem como, né? A gente fica com raiva e aquilo vai dominando a gente, né, Mateu? E aí parece que não tem como, é impossível segurar. E aí a gente vai se debatendo, mas a verdade é essa mesmo, a verdade é que é uma impossibilidade. Porque a palavra diz que nós somos muito induzidos por esses nossos pensamentos e desejos. Que na verdade existe uma influência, né, desses filhos da ira, né, desse espírito, dessa potestade. Mas a palavra de Deus diz que Jesus já venceu por nós isso. Então, é muito mais sobre nós reconhecermos isso que já foi feito e se entregar, né, para o amor. E aí a gente começa a desfrutar desse fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Porque senão a gente cai numa crise, né, do fazer. E aí, não, mas agora eu tenho que me controlar. E parece que quanto mais a gente tenta controlar, mais explosivo a gente fica. Sendo que na verdade é a gente olhar para isso e se arrepender mesmo. E chorar, né? E clamar e pedir ao Senhor mesmo essa redenção mesmo. Amém. Vamos nos colocando de pé. Nós vamos ter um tempo de oração. Depois nós vamos ter aquele nosso tempo de se alegrar, né? De dançar. Eu convido quem não dançou no primeiro momento, agora já está mais aquecido, ligaram o ar aí, a se mexer. Vamos se movimentar, né, Ana? Vamos se movimentar aqui, porque é uma noite que o Senhor preparou para nós. Então, quero fazer um desafio. Eu queria te convidar a orar com alguém, mas não com alguém que esteja do teu lado. Às vezes a gente já está no automático, fala orar com alguém, a gente já se pendura. Então, então que a gente possa buscar alguém aí que talvez a gente não tenha tanta intimidade, para ter um tempo de oração, né? A gente orar por paciência, orar por esse amor, orar para que essa ira vá se esvaindo do coração, Senhor. É isso que nós queremos nessa noite, Pai. A gente já tem acesso, Senhor, ao Teu amor, Pai. O Teu amor nos encontrou, Pai. Aleluia, Jesus. O Teu amor nos encontrou, Senhor. Ainda que nós não merecêssemos, ainda que nós andássemos vagando pela terra, ainda que nós andássemos irados, chateados, amargurados, com a nossa mente corrompida, Pai, nós queremos declarar, Pai, que nós precisamos do Teu amor, Pai. Nós não queremos mais andar assim, Senhor. Não é só mais um culto, não é só mais uma palavra, Pai. É o momento para a gente se entregar, para a gente lutar verdadeiramente, Pai, contra essa ira que está dentro de nós, Senhor. Eu não quero mais andar irado, Senhor. Eu reconheço que muitas vezes eu tenho andado irado, Pai. Mas eu creio também que aqui, no poder da comunhão, nesse espírito da comunhão, nós vamos sendo curados, Pai. Derrama cura sobre a vida dos meus irmãos, Pai. Sobre a vida da Tua igreja, que tem autoridade, Pai. A autoridade, Pai, do alto, Senhor. Para que a gente possa sair daqui transformado, Pai. Com um amor mais maduro, Pai. Um amor paciente, Jesus. Paciência, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo para ti. Eu não quero nada pra mim.
tudo para ti, tudo para ti, tudo para ti. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo, se for preciso eu sangrarei de novo. Conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo, eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai crescendo em mim. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Eis-me aqui, envia-me. Eu não quero nada pra mim, é tudo para ti. Se for preciso eu chorarei de novo, conforme eu vou morrendo, você vai vivendo em mim. Se for preciso eu renunciarei de novo, eu me consagrarei de novo. Conforme eu vou sumindo, você vai crescendo em mim. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, Jesus. Nós nos alegramos, Pai, porque Tu esteve aqui nessa noite. Aleluia. 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 Tu esteve aqui, que Tu continue aqui agora. A gente vai ter o nosso momento aqui. Quem está no online aí também, se quiser dançar de casa, a Letícia também entrou lá de Alagoas. Graças a Deus, Letícia. Que bom que Tu conseguiu estar aí conosco também. A Martina, o Miguel, a Ina, a Josi, os outros irmãos que estão ali também de câmera fechada. Obrigado pelo empenho, pelo esforço. Se quiserem continuar aí conosco. Quando eu estava aí, continuava depois. Eu sempre gostava de ficar aí mais um tempinho. Mas fiquem à vontade também. E graças a Deus pela vida de cada um também que esteve aqui. E agora vamos, hein? Todo mundo com espírito jovem para dançar. As gurias vão entrar aqui. Dá uma salva de palmas pro Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Olha só, quero puxar todo mundo, quero ver a galera vindo aqui pro meio. Vem, Meu vem. Deus, meu Deus. Vem que a gente vai dançar todo mundo junto. Vem a República dos Homens. Vem ali as meninas. Vem a TT. Ah, não, a TT tá liberada. TT tá liberada. Vem a Janice. Eu não quero ver Quem tá em ninguém casa, parado. Quem tá em casa, fica de pé se possível pra gente dançar. Vem quem junto. sabe dançar, quem não E sabe, Najara? quem acha que sabe, não sabe. Quem acha que não sabe, sabe. Vem todo mundo pra cá, vem. Miguel. Fernando, vem Laura. Letícia. A gente vai dançar juntos e se alegrar no A Martina Senhor. também. No nome de Jesus. Vamos, palmas. Vem aqui, posso ouvir uma voz a soar. Levantamos um som para te adorar. Vamos juntos. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu louvor. Vamos lá. Tira o pé do chão. A nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação. Quando
quando louvamos seu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos seu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos seu nome. Começou, hoje eu vou receber teu amor. Corações com paixão para estar com o Senhor. Diz assim, eu vou. E eu vou me ligar no Senhor. E não dá pra segurar meu Lord. Tira o pé do chão. Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 chamado oficial. Vem cá, vem Lucinei. Vem esse é o lugar. Pode vir, Fabrício, aqui no meio. Vem, Jonas. Vem. Essa é a hora. Vambora, Jonas, vem. Vem, Riga, vem. Não quero ver ninguém parado. Vambora, vem, Léo. Vem pra cá no meio. Vambora. Vamos se misturar. Vamos lá, esse é o momento de te adorar. É agora, hein? Essa é a hora. Esse é o lugar. Esse é o momento. Foi. Não para! Tira o pé do chão! Vai! Nossa vida nunca fica igual quando encontramos o teu amor. Esse é o lugar da salvação, quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome, Deus. Oh, 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 oh. Quando louvamos teu nome. Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E todos foram para suas casas. Menos quem já tá em casa. Beijo, Ina. Beijo. Tchau, Joy. Boa noite, tchau, pessoal de Brasília, que tá em peso aí. Alagoas. E os demais irmãos. Um beijo no coração de vocês. Beijos. Tchau, Miguel. Tchau, Letícia. Tchau, Martina, Josi, Ina. Beijos. Ana Júlia também tá ali. Beijo, Ininha.